Olha, a chikungunya já matou 40 pessoas neste ano no Ceará. Ao todo foram 48.070 casos da doença no estado entre janeiro e o último 3 de dezembro, conforme dados da Secretaria da Saúde do Ceará, César. Os óbitos aconteceram em 11 cidades cearenses, sendo a metade em Fortaleza, 20. Em seguida aparece em Juazeiro do Norte, que teve 7, e Barbalha 5, com o maior número de vítimas no Cariri cearense. O quantitativo de infectados já é o maior dos últimos 4 anos, saltando de pouco mais de 1 mil casos em 2019 para os atuais 48 mil. O primeiro óbito deste ano foi registrado em maio. O médico e gestor em saúde Álvaro Madeira Neto afirma que a elevação da incidência de doenças transmitidas por mosquitos, sobretudo da chikungunya, é um motivo de grande preocupação para a comunidade médica. O profissional acrescenta que os idosos são mais vulneráveis, correndo o risco de desenvolver a forma mais grave da chikungunya. Portanto, o cuidado com essa população deve ser redobrado. No Ceará também foram registrados 38.400 casos da dengue e 17 óbitos. Já a Zika acometeu 27 pessoas, sendo 5 gestantes, mas não houve vítimas. O Ministério da Saúde recomenda procurar um profissional de saúde após o surgimento do primeiro sintoma. Os tratamentos são oferecidos por meio do Sistema Único de Saúde, SUS. Bem, Ivan Silva, Fernandes, demais ouvintes da Cultura FM, nós estamos recebendo aqui o Ivo Leal. Ivo, essa notícia hoje pela manhã, quando eu pesquisava as informações para Em Sintonia com você, me deparei com essa informação que chamou a atenção. A gente com uma preocupação redobrada em relação à Covid-19 e, no entanto, a gente se depara com essa notícia de que, peraí, tem outra doença aqui que está causando preocupação. No caso, a chikungunya causada aí pelo Aedes aegypti, que já matou 40 pessoas no estado do Ceará. Bom, eu queria que você falasse dessa realidade, dessa problemática no estado do Ceará e qual é esse quadro aqui em Várzea Alegre. Boa tarde, Marcos, Ivan, ouvintes da Cultura. Realmente, né, a gente teve nesses últimos anos um trabalho bem redobrado em cima da Covid-19, né, que ainda hoje acomete vítimas e infestações. Quanto às arboviroses, sempre é um trabalho que a gente vem com planejamento todos os anos, né, inclusive o plano de contingência para a Covid-19 ou para as arboviroses em 2023 já está sendo elaborado para a gente já entrar o ano, né, com as ações. E chegando ao final do ano, a gente faz um balanço, né, e vê, junto à vigilância epidemiológica, esses dados. Aqui em Várzea Alegre, nós já tivemos épocas de ter epidemia para dengue, né? Geralmente, em anos anteriores, era mais dengue. Esse ano a gente teve números diferentes. Como são infecções virais, então se confundem muito os sintomas, né? Às vezes Covid, às vezes dengue, às vezes chikungunya, às vezes uma gripe, enfim. Mas nós tivemos, de 1º de janeiro deste ano até recente, agora dezembro, a última atualização, até dia 10 de dezembro, se não me engano, foi a última atualização, nós tivemos as notificações, né? Quando a gente fala em notificações, não é casos, são pessoas com sintomas suspeitos, né? Faz a avaliação e aí o exame em seguida. Então, para dengue, nós tivemos 454 notificações. Então, 454 pessoas tiveram sintomas suspeitos para dengue e destes, apenas 25 deram positivo para dengue. Já a chikungunya, nós vimos um grande número de casos aqui em Várzea Alegre. Foram 503 notificações, 503 pessoas suspeitas e dessas 503, 251 foram positivos. Então, praticamente 50%, né, dos casos notificados para a chikungunya foram positivos. E aí vem uma preocupação maior em cima da chikungunya, porque muitas pessoas ficam com sequelas há alguns anos, né, principalmente as dores, né, enfim, vários sintomas que a chikungunya traz. E essa é a realidade do nosso município até agora, dia 10 de dezembro, né? 25 casos positivos para dengue apenas e 251 para chikungunya. Ok. E o que levou, digamos, a chikungunya ultrapassar a dengue? A gente tinha sempre os casos de dengue em uma quantidade maior, inclusive gerava uma preocupação maior as formas mais graves. E aqui a gente percebe que no estado do Ceará e, logicamente, Várzea Alegre
apresenta uma estatística muito mais forte para a chikungunya. O que levou a essa troca de posições? Bom, estudos epidemiológicos, né, dos estudos aí feitos pelo Estado, ele trabalha, né, tanto o estudo a nível de Brasil, quanto de Estado, regiões e município. Então, já era previsto, desde 2021, que em 2022 a chikungunya, por esses estudos, apresentariam mais casos. É tanto que a gente ia para as reuniões e lá, quando se falava nesse tema, dizia 2022 vai ser o ano da chikungunya. Tem a questão das mutações, das variantes, assim como tem variantes da Covid, enfim, dos outros, né, nas arboviroses também tem suas mutações e as mutações e as variações de tipo de chikungunya e dengue. Então já era previsto pelo Estado isso, a gente se organizou nesse sentido, principalmente com um olhar especial. No começo do ano a gente teve muitos casos, principalmente no bairro Riachinho e Patos, foram os 2 bairros onde a gente teve praticamente 50% desses casos foi nesses 2 bairros. Então a gente viu uma atenção maior, fizemos a borrifação, enfim, todas as ações educativas de combate a esse mosquito. Mas já era previsto, né, dentro desses estudos, essas mutações e essa crescente número de chikungunya aqui para a nossa região. Ok. Vocês já estão trabalhando ações de combate ou vão começar a intensificar essas ações? Como é que está sendo feito esse planejamento? O Estado orientou atualizar o plano, porque já são muitos anos que a gente vem trabalhando. Praticamente são as mesmas ações, né? Apenas com a parceria de algumas secretarias de governo e instituições parceiras aqui do nosso município, nós abordamos algumas ações dentro desse plano a mais, mas nós queremos já no início do ano, a partir da primeira notificação de 2023, a gente já entrar com essas ações. A gente queria ver se invertir agora as ações, né? A gente começa com as ações educativas, os mutirões, o trabalho nas escolas, né? A intensificação na mídia. Aí, por último, vai para o mais pesado, que seria o carro-fumacê, as borrifações. Só que todos os anos a gente sabe quais são as áreas que vai dar mais, né? Sempre tem áreas que se destacam, né? Já tem um histórico. Então, a partir do momento que a gente já tem casos suspeitos e 1, 2, 3 casos confirmados, o mosquito já está sobrevoando e em pouco tempo ele vai picar outras pessoas. Então, a gente quer fazer o inverso. A partir do momento que já tiver casos confirmados no bairro, a gente já iniciar com essa borrifação. Porque aí, de certa forma, vai parar um pouco o mosquito para a gente, em seguida, começar as ações educativas. A partir do momento que tem o caso, a gente já entra com a borrifação, a gente já inicia o trabalho educativo, que as pessoas já vão entender que tem casos no bairro que precisam organizar os seus quintais, sua casa, né, não deixar acumular água, para não nascer mais mosquito. O carro-fumacê, o Estado não libera, só libera quando já tem um alto número de casos. Mas a borrifação é tranquilo a gente fazer aqui no município, porque depende do município. Aquelas com as máquinas costais? Com as máquinas costais. Então a gente faz, por exemplo, digamos, o bairro Riachinho, na rua tal, tem uma pessoa acometida de Covid. Então a gente faz o quadrante, que chama, né? A rua da frente, a do lado, a de trás, faz aquele quadrado e faz tipo esse bloqueio. Né? E a partir do momento que vai aparecendo mais, a gente vai fazendo. Ivo, um problema desse provocado pelo mosquito Aedes aegypti, né? Dengue, zika, chikungunya, que há tanto tempo se luta contra, isso facilita o trabalho ou dificulta o trabalho? Bom, é aquele trabalho que cada um tem que fazer sua parte, né? Diferente do Covid... Essa pergunta eu faço em cima daquilo, do pessoal já está acostumado a dizer, não vou mais fazer, ou descuida. A gente tem a diferença entre a Covid e as arboviroses, é que a gente está lutando com um inimigo visível, né? Porque é o mosquito. Então, assim, muitas vezes as pessoas relaxam, não, sabe que todo ano vai ter um fumacê, todo ano as agentes de saúde, os agentes de endemias vão estar andando nas casas e tal. E assim, não mata tanta gente quanto a Covid matou, então parece que as pessoas relaxam mais. Mas dizer que da mesma forma que a Covid mata, a chikungunya e dengue também mata. Então assim,
é aquele trabalho que cada um tem que fazer sua parte. Se não for todo mundo unido, a Secretaria de Saúde em si não vai conseguir. Então, todos os anos vai ter, porque as pessoas se descuidam, não limpam o seu quintal como deve limpar, não fecha a sua caixa d'água. Por exemplo, a gente tem as telas, o Estado manda, e a gente tem um profissional exclusivo só para telar. Mas é responsabilidade sua, se sua caixa está aberta e você quer se proteger, proteger sua família e seus vizinhos, você tem que fazer, né, o cuidado dentro da sua casa, porque nós não somos responsáveis pelo seu domicílio. A gente recebe material para trabalhar, mas se todo mundo se unir e dizer, minha caixa é aberta, eu mesmo vou telar, eu mesmo vou fazer isso, vou informar meu vizinho, a minha família para ter esse cuidado, a gente ia conseguir, né, ter menos casos. Mas o que acontece é que às vezes as pessoas relaxam nesse tema, que pega dengue, pega chikungunya, passa um tempo assim, depois melhora e tal. Mas mata também. Então, dependendo do sistema imunológico da pessoa, pode debilitar e ir a óbito. Hoje pela manhã, quando a gente estava na transição de programa com o Laís Oliveira, surgiu vários comentários em relação a áreas em que os donos não cuidam, terrenos que as pessoas compram na cidade, mas moram inclusive em outro país e tal. Isso se apresenta como uma preocupação para os moradores, vizinhança e tal, e inclusive cobram da Secretaria de Saúde uma ação nesses locais. E é possível fazer isso? De que forma? Tem como responsabilizar ou cobrar mais dos donos dessas áreas? Bom, em relação à questão de imóveis e terrenos, né, baldios, esses terrenos abertos, o que for de propriedade pública da prefeitura, a gente tem a responsabilidade de estar cuidando. Então, juntamente com a infraestrutura, né, que é quem é responsável por essa questão das limpezas nas vias públicas, a gente tem por obrigação de resolver isso. Os imóveis particulares e terrenos particulares, a gente não tem como entrar, a não ser que o dono permita. Então, essa é a nossa dificuldade. Às vezes o dono não cuida e eu não tenho legalidade para, neste instante, invadir um imóvel que está fechado ou um terreno e fazer o trabalho que era para a pessoa estar fazendo. Então, o que é que os agentes fazem? Visitam, identificam quem é o proprietário e faz a notificação e dá um prazo para ser cumprido. Endemia junto com a vigilância sanitária. Caso isso não aconteça, aí a gente faz outra notificação e, em último caso, manda para o Ministério Público, porque é situação de risco, tanto para a própria pessoa, quanto para os vizinhos, e é questão de saúde pública. Então, a pessoa se tem um imóvel, seja residencial, comercial ou um terreno, tem que cuidar dele, né? Fazer a limpeza e tudo para não... Então, se mora longe, dá um jeito de conseguir alguém para fazer. Mas assim, às vezes as pessoas ligam e denunciam, tem um imóvel que vive fechado, tem animal lá dentro, tem muito lixo, tem isso, tem aquilo, mas eu não consigo entrar, porque eu não posso invadir uma propriedade privada, eu tenho que ter autorização. Às vezes a gente não consegue. Quando não consegue, aí a gente vai na vigilância, vai no Ministério Público, né? E aí demora mais. E aí cada dia é mais complicado, porque o mosquito nasce, sobrevoa e pronto. Ok. Ivo, passado tanto tempo de trabalho, de atuação, há uma nova estratégia, ação, atividade que possa fazer para melhorar o combate ao Aedes aegypti, ou às arboviroses? Para a gente poder, remediar, seria com o próprio produto químico mesmo. Só que é muito complicado, enquanto gestão sanitária, a gente dizer, tem 2, 3, 4 casos, vamos logo fazer um fumacê na cidade inteira. Aquele fumacê é veneno, né? Então, eu não posso colocar em risco a saúde das pessoas. De forma discriminada. Eu vou proteger contra o mosquito, mas vou envenenar o povo, né? Então, assim, por isso que o Estado só libera quando tem muitos casos, porque é aquela questão da redução de danos. Então, se tem muitos casos, chegando a ser um surto, uma epidemia, então o fumacê é necessário, porque pessoas podem ir a óbito pelas arboviroses. Mas quando é pouco caso, eles não liberam, porque a ideia é a prevenção. Então, se aparecer alguns casos em uma determinada área, a gente faz a borrifação numa região e orienta as pessoas, tanto da família que teve o paciente acometido, quanto os vizinhos,
como fazer para o mosquito não nascer. Ou seja, o fumacê acontece mais de forma indiscriminada, pega toda a área, essa outra é mais seletiva, é isso? É mais seletiva, porque nesse instante, na sua rua, tem uma pessoa que pegou a dengue. Então, a gente faz na rua inteira, na rua de trás, na frente e das laterais. Aí fez o bloqueio, né, que é nesse quadrante. O fumacê não, é um carro andando na cidade jogando, né, jatos de partículas, e aí se espalha. Mas o pessoal cobra muito esse fumacê, né? Cobra muito, porque acha que vai ser a solução. E de certa forma, quando a gente está com muitos casos, muitos mosquitos, muitas pessoas. Mas eu estou também fazendo isso, estou jogando partículas de veneno, que as pessoas podem ter problemas respiratórios, de pele, enfim, outras coisas, além de contaminar o solo. Né? Então, assim, são questões que o Estado ele prioriza primeiro essa ação educativa, esse trabalho de casa em casa, para a gente poder dar uma resolutividade maior. Ok, vamos lá. Faz 40 dias que fizeram um teste de calazar nos cães do sítio Panelas. 8 desses testes deram positivos e esses 8 cães continuam soltos. Aqui já é um outro assunto. Você tem conhecimento A dessa questão causa? da leishmaniose a gente tem no nosso município, né? Tem áreas também que são mais endêmicas. E a gente tem hoje em tratamento 3 pessoas com leishmaniose, entre elas visceral e tegumentar, acompanhadas pela secretaria. E a partir do momento que a gente tem esse tipo de caso, a vigilância imediatamente faz os testes. Eu não sei dizer como foi esses testes, porque é o seguinte, a gente faz o teste rápido do animal, se der positivo, tem que coletar para mandar para o LACEN fazer o teste confirmatório. Então, possivelmente, possa ser que o confirmatório não tenha chegado. Porque se o animal tiver com alguma infecção, o teste rápido pode positivar, e às vezes nem é. Porque às vezes o animal está bem limpinho, o pelo está bom, as unhas, não tem ferimento, não tem nada, mas dá positivo. E aí não tem clínica para eutanasiar. Então eu tenho que fazer o confirmatório, que é que você tira o sangue e manda para o LACEN. Possivelmente possa ter tido um atraso nesses testes confirmatórios, por isso que deve ter. Mas tipo, chega no bairro, no sítio, o animal está com o pelo caindo, cheio de ferida, as unhas grandes, enfim, todos os sintomas para calazar e o teste rápido dá positivo, então pela clínica e pelo teste rápido e o dono do animal assinando o termo, a gente pode fazer a eutanásia e resolver. Mas se ele não tiver clínica, for só a triagem mesmo do teste rápido, aí tem que confirmar com o exame de sangue. Não sei se é o caso, mas eu posso confirmar com a vigilância essa situação aí. Ok. Bom, Ivo, então só mais uma vez reforçando que ações vocês vão desenvolver em relação às arboviroses. Bom, inicialmente nós já vamos iniciar janeiro com informações na mídia, né, já para alertar a população no cuidado que deve ter no domicílio. A gente conta muito com a parceria dos agentes de saúde e agentes de endemias, né, no sentido de estar orientando as famílias e a própria população que sabe como, né, prevenir. Então, desde já, olhe os seus quintais, olhe como está a sua caixa d'água, os reservatórios dentro de casa, muitas vezes o lugar que a gente menos imagina, pode estar um mosquito nascendo ali, aquela reservatório de trás da geladeira, que geralmente acumula água, às vezes o pratinho de água do gato, do cachorro, que você cria dentro de casa, pode estar também, se não lavar todo dia, o pratinho da planta, que para água embaixo. Então, assim, são vários locais que podem se transformar num foco. Então, é importante, não só para a questão da prevenção das arboviroses, você fazer a limpeza do seu domicílio, porque você vai estar vivendo num ambiente saudável e livre não só de dengue e chikungunya, mas de várias doenças. Vamos fazer também trabalho através do programa Saúde na Escola, né, com os estudantes. A gente tem esse programa em parceria com a educação, então a gente vai fazer atividades também junto nas escolas, a partir do momento que as aulas retornarem. E a partir do momento que aparecer casos, aí a gente começa com ações mais pesadas, né, a borrifação, né, enfim, e as outras ações que estão sendo planejadas. Mas janeiro, a intensificação na mídia já vai iniciar a todo vapor. Ok. Bom, Ivo, então, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, trazendo essas informações esclarecedoras. Se tiver mais algum assunto a comentar, por favor. Bom, Marcos, só dizer que a gente está chegando no final do ano, né? Sempre a gente tem os recessos aí de Natal e Ano Novo.
para os profissionais de saúde mais que merecido, principalmente depois da pandemia, né, que a gente vem trabalhando exaustivamente. Os profissionais precisam descansar, então, como todos os anos a gente tem, esse ano também nós vamos ter o recesso. Até quinta-feira, dia 22, a gente funciona normalmente nas unidades básicas de saúde, no CAPS, enfim, todas as unidades. A partir do dia 23, eu vou estar fazendo uma vistoria nas unidades básicas de saúde, sabendo ver como é que está a estrutura, como é que estão os equipamentos, deixar tudo organizado para o retorno, dia 2 de janeiro, a gente já começar sem nenhum problema. Dizer que na Secretaria de Saúde nós vamos ficar até o dia 23, porque também nós precisamos fechar relatórios, e a unidade de testagem para Covid também funciona até dia 23, até sexta-feira. A farmácia pública até dia 23 também funciona normal, mas vai abrir também dia 26. Então, possivelmente, pessoas que passarem no hospital na sexta e no sábado, ou em alguma clínica particular e precisar receber algum medicamento, dia 26 ainda tem a oportunidade de ir pegar. Aí, a partir do dia 27, não. Aí a gente fecha tudo, vamos fechar contas, né, encerrar os relatórios, para poder não entrar 2023 com nenhuma pendência. Mas a programação é essa. PSF, CAPS até dia 22, unidade de testagem até dia 23, farmácia pública até dia 26. E aí dia 2 a gente está retomando com as atividades normais. Então, se você tem alguma demanda, alguma medicação para renovar, uma receita, fazer um teste, alguma coisa, né, procure fazer isso até sexta-feira, porque a próxima semana a gente vai estar de recesso. Claro, o Hospital São Raimundo, o SAMU e as ambulâncias, que são da rede de urgência e emergência, vão funcionar normalmente. Então, caso alguém precise da saúde nesse período, de 26 a 30, né, que são 5 dias praticamente letivos de trabalho, segunda a sexta da próxima semana, possam estar se dirigindo à unidade hospitalar ou acionando o SAMU, as ambulâncias, para algum atendimento. E dia 2 a gente retoma normalmente. Ok, mais uma vez obrigado, Ivo, pela participação aqui com a gente no Grande Jornal da Cultura.